Se você acreditou nesse comercial quando você era criança ou até um tempo desses, sinto te dizer, mas você foi lindamente tapeado. Meu nome é Rafaela Araújo e nesse episódio do ABC das RI nós vamos conversar um pouquinho sobre o conceito de globalização. O nosso objetivo aqui não é trazer uma análise aprofundada desse conceito, mas muito pelo contrário, é trazer uma noção bem geral e daí te instigar a se aprofundar nessa ideia, te dando até referências e algumas indicações no final desse episódio. Mas bora lá. Para a gente entender a ideia da globalização, esse conceito tão falado desde os nossos tempos de escola, vamos partir da palavra. Intelectuais do século XIX e início do século XX reconheceram que a modernidade estava integrando o mundo, e aí já se via a presença do termo globalização. Segundo o Dicionário das Relações Internacionais, de Guilherme Silva e William Gonçalves, o termo globalização foi introduzido pela primeira vez no Dicionário Webster, na sua edição de 1961. Mas, desde então, o seu significado é bastante controverso, tanto que não há um consenso entre os estudiosos do que seria a globalização, e nem mesmo se foi algo positivo ou negativo. Em linhas gerais, se pode definir a globalização como um conjunto de processos de integração global nas áreas política, econômica, cultural e social, motivados especialmente pelos avanços nas tecnologias e nas comunicações. Ainda assim, essa definição parece um tanto rasa, né, não? Então, para complementar, a gente vai aqui citar a autora Carina Pasquariello Mariano. Perdão, moça, se eu falei o seu nome errado. E ela toma a década de 1980 como algo determinante para o que chamamos de globalização. Segundo essa autora, nos anos 80, após a Guerra Fria, o sistema internacional baseado na bipolaridade se desintegrou, dando lugar a uma nova ordem mundial. Nessa nova ordem, as organizações internacionais ganharam ainda mais importância, assim como a cooperação entre os países e os processos de integração regional. É aí que vemos o fenômeno da globalização. A autora também pontua que é um conceito bastante controverso, mas que para ela podemos o ilustrar pelos seus aspectos materiais, que seriam a facilitação dos fluxos de comércio, dos fluxos de capital e dos fluxos de pessoas entre os territórios, isso motivado pelo avanço nas comunicações e nas tecnologias. Enfim, depois do colapso do socialismo de Estado e da consolidação mundial do capitalismo com o fim da Guerra Fria, a discussão acadêmica e popular da globalização teve uma intensificação. Coincidindo com a rápida difusão da revolução nas informações, esses fatos pareceram confirmar a crença de que o mundo estava se transformando rapidamente num espaço social e econômico comum. Agora, colocando tudo isso que eu falei até agora em termos um pouco mais práticos. A globalização corresponde a um fenômeno de encurtamento de distâncias nas várias esferas da sociedade. É como se antes dos anos 80 e da explosão do que chamamos de globalização, as distâncias entre as pessoas e os países fossem maiores. Um exemplo bem simples é o alcance das informações. No fim do século XIX e ali no início do século XX, a informação e o conhecimento não eram coisas tão acessíveis. Por exemplo, a notícia de um conflito que aconteceu hoje na Europa podia demorar dias e até semanas para chegar no interior de Sergipe. Já na década de 90, a gente teve o boom da internet, pois foi quando a internet se popularizou pelo mundo e assim a troca e o acesso a informações variadas se tornou praticamente instantânea. Esse é um exemplo muito simples, muito pequeno, se a gente levar em conta o estreitamento e o encurtamento de distâncias na economia, na cultura e até mesmo na política. Falando nisso, o próprio Estado-nação ganha novos contornos com a globalização, especialmente a ideia de soberania, já que é nesse período também que a integração regional e a regionalização se intensificam. A criação de blocos regionais, a criação da União Europeia e de outros blocos
trouxeram novos comportamentos por parte dos estados, e principalmente no que se refere à sua capacidade de produzir decisões políticas e de se relacionar. O estreitamento de distância se deu não só com a criação de uma moeda comum, no caso da União Europeia, né, com o uso do euro entre os vários países daquela região, ou da livre circulação de pessoas entre esses territórios, mas, para além disso, se deu também no âmbito das decisões políticas dos estados. Nesse contexto, foi cada vez mais palpável a interdependência entre os diferentes países, de modo que não fazia mais tanto sentido a separação rigorosa entre as questões internas e externas, os campos nacional e o internacional, o local e o global. É que no mundo cada vez mais interdependente, os acontecimentos mundiais no exterior iam rapidamente surtindo impacto no interior de um país, enquanto que os acontecimentos de dentro de um país tinham também cada vez mais consequências nos seus vizinhos e também para aqueles que estavam além mar, em outros continentes. Mas a gente sabe que nem tudo são flores, né? E tudo que eu falei até aqui parece bom demais para ser verdade. É tipo aquele termo para globalização que a gente aprende no colégio, sabe? Nas aulas de geografia, a ideia de aldeia global. Com a globalização, segundo essa ideia, o mundo teria se tornado uma aldeia, sem muros ou cercas para separar o meu quintal do seu quintal. Nós faríamos as refeições em comum, numa roda sob a luz do luar, cantaríamos a mesma música ao redor de uma fogueira, assando marshmallows, nós conversaríamos assim facilmente, só que não. A partir do debate da globalização, desconstruindo tudo isso de positivo, aparentemente positivo que eu falei até aqui, o autor brasileiro Milton Santos fala do mundo como nos fazem acreditar, que seria a globalização como uma fantasia. A globalização como fábula ou como uma fantasia até que é bonita, né? Como que eu falei agora, a ideia de uma aldeia global. É como se o mundo tivesse se tornado para todos ao alcance da própria mão. Mas o encurtamento das distâncias que a gente falou até aqui se dá, na verdade, segundo esse autor, para poucos, e as diferenças locais são, na realidade, aprofundadas, bem como a desigualdade. Apesar da integração regional e da cooperação terem se intensificado, o mundo, para Milton Santos, tem se tornado cada vez menos unido. A informação instantânea é, na realidade, veiculada pela grande mídia, e por isso ela está mais para uma interpretação interesseira dos fatos. Então, a velocidade e as distâncias diminuídas só estão ao alcance de um número limitado e abastado de pessoas. Segundo Milton Santos, essa ideia de aldeia global ela é uma ilusão, porque ela nos diz, né, que a globalização traz uma realização de um sonho, de um mundo só, já que pelas mãos desse mercado, né, dessas ações políticas de cooperação, as coisas, as relações, o dinheiro, os gostos se difundem por todos os continentes, todas as raças, línguas, religiões, como se as particularidades fossem homogeneizadas, né? E houvesse uma igualdade de condições, até mesmo uma igualdade de alcance. Mas, na verdade, o que Milton Santos traz é que não há essa igualdade. Pelo contrário, há uma desigualdade. Não há a existência de um mundo só. Ainda há a existência de vários mundos desiguais. E a globalização ela não chegou do mesmo modo na periferia do mundo ou no sul global. Ela não chegou no mesmo modo na Ásia, na África ou na América Latina. Ela não atingiu esses países da mesma maneira que ela atingiu o centro, o norte, os países europeus ou os Estados Unidos da América. Então ele mostra que a ideia de globalização tão falada e tão difundida positivamente desde os anos 80 é uma ilusão. Para ilustrar isso, ele fala que em apenas 3 praças, Nova York, Londres e Tóquio, se concentram mais da metade de todas as transações e ações financeiras do mercado financeiro. E as empresas transnacionais são responsáveis pela maior parte do comércio, que dizem que é mundial.
Nesses poucos minutos deu para perceber que esse é um assunto bem complexo, que rende aí várias interpretações, e deu para ver que Arlindo Cruz estava um pouquinho equivocado naquele jingle. Então, se você quer se aprofundar mais nesse assunto tão debatido, aqui vão algumas referências e indicações utilizadas para esse episódio e também indicados para você que quer saber um pouco mais. O livro Globalização, Integração e o Estado, de Karina Pasquariello Mariano. O livro Prós e Contras da Globalização, de David Held e Anthony McGreal. O Dicionário de Relações Internacionais, de Guilherme Silva e William Gonçalves. E o livro Por uma Outra Globalização, de Milton Santos. Todos esses textos estão organizadinhos no nosso Instagram, que é @dicotomia_cast. Se você tem outras indicações de textos, de algum outro material sobre essa temática, para a gente aprofundar ainda mais essa discussão que só iniciou por aqui, conta pra gente lá nos comentários no nosso Instagram. É isso, até o próximo ABC. Fiquem bem, tchau!